No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que nós estamos fazendo que está atrapalhando o mundo espiritual, animal, em relação à reencarnação desses cães, tá? Um comportamento nosso que é moda, um comportamento que nós não pensamos, que nós estamos indo no embalo, que assim é uma modinha, está atrapalhando o mundo espiritual. E é isso que eu vou esclarecer no vídeo de hoje e vou passar exemplos para vocês e o porquê que eu cheguei a essa conclusão, ok? O que é? Guardar o pelo do seu animal depois que ele morreu. Isso atrapalha demais o plano espiritual, isso atrasa a reencarnação dele. Então não faça isso e fique até o final desse vídeo para entender o que eu estou falando, certo? Então desde já deixa aí o seu like, se inscreve e eu explico muito bem essa história e aprendi o que eu vou dizer para vocês. Eu escrevi aqui no meu livro, Eu, os Cães e a Espiritualidade. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, quer saber um pouquinho mais sobre a espiritualidade, sobre uma vivência aí com os cães, é só adquirir o livro Eu, os Cães e a Espiritualidade, certo? Bom, vamos lá. Por que eu falei que é moda? Porque você recebe muitas propagandas do pessoal fazendo pingente com o pelo do cachorro, colocando em quadrinhos, porta-retrato, usando o pelo do cachorro para fazer uma escultura pequenininha para presentear. Pessoal, não faça isso, porque vocês estão atrasando, atrapalhando, está assim uma bagunça o mundo espiritual por conta desse comportamento. Parece que é uma bobeira, mas não é. Eu já tive vários relatos e várias assim percepções de que isso realmente está atrapalhando e que eu deveria alertar as pessoas e os vídeos devem ser feitos para esclarecer isso, para ajudar aí o mundo espiritual em relação a isso. Por quê? Como tudo começou, tá? A primeira experiência que eu tive foi comigo. Por quê? Eu trabalho com a parte estética dos cães, então é lógico que o pelo, para mim, tem uma representação bem maior do que para as outras pessoas, certo? Mas eu descobri que quase todas as pessoas fazem isso. Depois que eu descobri, eu falei, nossa, eu achava que era uma mania só minha, mas não, as pessoas fazem isso, é muito comum. Da mesma forma que as pessoas têm o hábito de guardar, né, o dentinho lá do filho quando cai, do cordão, daquela coisinha lá do cordão umbilical. Então o pessoal às vezes guarda essas coisas de recordação e com os cães eles têm mania de guardar um pedaço de pelo e isso não é bom. O que aconteceu comigo? Eu passei assim por uma experiência bem interessante, eu descrevo ela no livro, que eu tinha o hábito de guardar os pelos dos meus cães. E eu não tive só um cachorro, eu tive vários, muitos cães. E eu fazia isso, né, porque é uma forma de você continuar tendo contato com o animal, de você tocar. Você acha que você nunca mais vai ter contato, então é uma forma de você se recordar, né, no toque. Você acha que precisa daquilo para tocar e se recordar. Então eu tinha o hábito de ter, conforme os meus cães vinham a óbito, de cortar o chumacinho de pelo deles e guardar, tá? Principalmente porque a grande maioria eram fêmeas, né? De pelagem longa, então sempre tava com lacinho, então cortava ali, guardava num saquinho e era uma forma de eu ter uma recordação delas. E aí, com muitas vivências, com muitas experiências aí espirituais, teve uma cachorra minha que foi uma experiência assim muito marcante. E essa minha cachorra, ela precisava, né, voltar. E é lógico que você deseja muito que isso aconteça, né? Você deseja muito que isso aconteça, mas isso só vai acontecer quando você não desejar mais, tá? Depois, num outro vídeo, eu explico isso. E aí, essa minha cachorra, logo que ela faleceu, eu senti muito,
eu comecei a fazer algumas aulas de canto, porque eu fiz uma música para ela e queria aprender a cantar aquela música. Não só uma música, como várias músicas. E aí eu queria muito que essa minha cachorra voltasse, mas eu tinha o pelo dela guardado, não só o dela, de várias outras, né? E aí o que aconteceu? Como é que você sabe que seu cachorro vai vir? Então, em particular, o que me aconteceu? Antes de vir um novo cachorro para mim, eu tive vários episódios, assim, várias informações, tá? O que aconteceu? Primeiro, eu tive um sonho com uma das minhas cachorras, a Ju, que era uma Lhasa Apso. E aí eu sonhei e nesse sonho eu tive, assim, uma sensação, assim, que geralmente eu tenho quando eu entro em contato ali com a alma, né, do animal. E aí eu acordei com o coração disparado, toda eufórica, dizendo, a Ju morreu novamente, né? E aí meu marido não entendeu nada, mas como assim a Ju morreu novamente? E nem eu estava entendendo o que estava acontecendo, eu só sei que eu tinha sonhado com ela e nesse sonho dava a impressão de que ela tinha morrido novamente. Aí eu pensei, nossa, já faz tantos anos que ela morreu, será que essa cachorra reencarnou, já estava aqui vivendo aqui nesse plano e morreu novamente e eu tive essa percepção? Aí se passaram alguns meses, se passaram mais 2 meses, aí eu sonhei com uma ninhada de filhotes, né? Com 4 filhotes e aí acordei naquela mesma sensação e aquele sonho na minha mente. Aí eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo. E eu sonhava que esses filhotes estavam lá onde eu morava com essa cachorra, não nessa casa atual que eu estou. E aí eu fiquei meio desesperada, pensando, será que eu vou até aquela casa, vejo se está acontecendo alguma coisa? E aí passou, acabei que esqueci, passou. Aí se passaram mais 2 meses, aí um amigo meu me presenteia com um filhote de Shih Tzu. E ele falou assim, olha, eu quero te dar esse cachorro, e eu não queria, assim, não estava muito querendo o cachorro. Aí ele, não, eu quero te dar, não sei o que. Na hora que eu vi a cachorrinha, eu, assim, senti uma emoção muito forte, muito forte. E aí eu não recusei a cachorra. E na hora que eu peguei a cachorrinha e tal, sabe quando você percebe que é um cachorro que já esteve com você? E aí é lógico que naquele momento eu nem lembrava mais da Ju, dessa minha cachorra. E na verdade, eu tava muito fissurada na minha última cachorra que havia morrido, a Duda. Então, na verdade, eu queria que fosse ela, né? Então, sabe, quando você fica com essa... Eu peguei a filhotinha, ficou comigo. E aí, porque no começo do vídeo eu comento das aulas de canto, né? Porque eu, nesse período, né? Então, se passaram aí 4 meses praticamente. Nesse período, eu comecei a trabalhar numa música que dizia que eu permitia a vinda de um anjo para minha vida, né? Que eu estava permitindo. E eu sentia, né? Toda vez que eu trabalhava naquela música, eu sentia que algo ia acontecer. Eu sentia. E aí, tudo bem. Aí, quando esse meu amigo presenteou, é lógico, você fica, né, naquela fissura querendo que fosse aquele cachorro, né? Então, isso eu acho que é muito comum. As pessoas, de repente, elas acham que aquele cachorro é a reencarnação de um determinado cachorro porque elas querem, porque elas estão tão fissuradas naquilo, mas você tem os indícios, tá? E a primeira coisa é exatamente isso. Enquanto você quer, isso não acontece porque você está mantendo aquela alma presa, né? Nesse plano aqui, então ela não pode voltar. E aí, tudo bem, foram se passando os dias, eu levei essa filhotinha para uma consulta de cabala egípcia, porque eu queria saber quem era aquele cachorro, de qualquer jeito. Bom, conclusão. Mais os meus sonhos, e aí mais o que eu escutei na consulta, e aí todas as contas que eu fiz. Conclusão, aquela filhotinha que eu tanto queria que fosse a Duda, eu cheguei à conclusão, nossa, essa filhotinha é a Ju.
E até pelas datas, né? Porque quando eu sonhei com a Ju, que eu achei que ela tivesse morrido, ela estava voltando, né? Ela estava sendo concebida. 2 meses depois, quando nasceram os filhotes, foi que eu tive o sonho com 4 filhotinhos. Então era o momento que esses filhotes estavam nascendo. E nasceram, né, 4 filhotes. 2 meses depois, que era a data que eu estava recebendo essa filhotinha. Então as datas casam, né? Mas as informações que eu tive e todas as percepções, mas as informações que eu tive na consulta. E aí, né, percebi que não, essa cachorrinha é a Ju. E por que a minha certeza que essa cachorrinha é a Ju? Porque de todos os meus cães, a única cachorra que eu não tinha o pelo guardado era da Ju. Por isso que ela era a única que poderia vir, né? Mas isso eu só vim entender lá na frente, né? Depois de um ano que eu vim entender. Então, mais um motivo que era ela, porque era o único pelo que eu não tinha guardado. Todas as outras, porque ela era mais velha e eu ainda não tinha o hábito de fazer isso. E de todas as outras eu tinha pelo guardado. Ok, então essa foi a minha primeira percepção em relação a isso. Quando eu lancei o meu livro, na semana do lançamento do meu livro, eu anunciei no Instagram o coquetel de lançamento do livro. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. Um rapaz, um executivo do interior de São Paulo, estava vindo para São Paulo para uma reunião quando recebeu a propaganda do meu livro. Automaticamente, ao ver a propaganda, ele não tinha lido o livro, não viu nada. Simplesmente olhou para a capa do livro e sentiu que tinha que vir ao meu encontro. Aí ele chegou em São Paulo, desviou, né, o compromisso que ele tinha e foi ao meu encontro. Conversamos bastante, né? E depois de conversarmos por mais de 3 horas, quando ele retornou para o interior, ele me mandou uma mensagem dizendo que depois da nossa conversa, ele tirou uma foto, me mandou pelo WhatsApp, ele resolveu não fazer o que ele veio fazer em São Paulo, que era, como ele vinha para São Paulo para uma reunião, ele vinha para São Paulo e ele carregava um chumaço de pelo da cachorra dele que havia falecido, que ele estava sentindo muito, e ele estava vindo entregar esse chumaço de pelo para uma pessoa que ia fazer um pingente para ele com o pelo da cachorra. Mas em vez de ir ao encontro desta pessoa, ele preferiu ir ao meu encontro e a gente conversar a respeito do livro, e aí depois ele tinha a reunião dele, então ele deixou isso de lado. Depois do que a gente conversou, ele deixou isso de lado e resolveu enterrar esse pelo. Aí ele me mandou a foto e falou, depois da nossa conversa eu achei melhor enterrar os pelos da minha cachorra e deixar isso pra lá, né? Ok. Aí se passou um ano desse fato, que foi agora em junho de 2024. Como eu tive uma surpresa muito boa, né? Essa minha cachorra, a Duda, que eu sempre quis que reencarnasse, ela voltou para mim, mas ela voltou depois de um longo aprendizado, foram quase 4 anos. E aí ela voltou para mim, eu me senti assim, meio que na obrigação, falei, eu vou mandar uma explicação para ele, vou procurar aquele rapaz, né? Porque ele foi tão atencioso e para saber o que aconteceu. E aí eu entrei em contato com ele. Quando eu entro em contato com ele, ele me disse que da época que nós conversamos, né, que nesse decorrer de tempo, ele tinha 6 cães nessa época. Todos os cães vieram a falecer, e aí ele foi contando. E aí ele falou assim, mas para minha surpresa,
aquela minha primeira cachorra que nós conversamos, ela voltou para mim. Hoje eu tenho esse cachorro aqui, fulano de tal, que é a reencarnação dessa minha cachorra, e me contou a história, mandou foto, contou a história de como esse cachorro chegou nele e qual foi a conclusão que ele teve para saber que era essa cachorra, né? Que esse cachorro que ele tem atualmente é a reencarnação dessa cachorra. E ele é espírita, e por ele ser espírita e frequentar as sessões, ele disse também ter tido a confirmação de um dos espíritos de que realmente ele estava certo. E aí, ok, a hora que ele me contou isso, na hora me veio o estalo. Eu falei, nossa, olha que interessante. Isso já tinha que acontecer, né? Esse retorno, a missão dessa cachorra com ele não havia terminado, então ela tinha que voltar para ele, e a espiritualidade me usou só para ele não segurar os pelos dela, porque senão isso ia atrasar a reencarnação dela, isso iria atrasar. E aí eu entendi, eu falei, nossa, então isso não é uma bobagem, isso realmente é algo muito sério. Aconteceu, eu tive a minha experiência, aí teve o relato dele. E aí, um mês depois, eu tive uma pessoa que me procurou para conversar e ela estava sentindo muito a perda da cachorrinha dela. E aí, na hora que nós estávamos conversando, eu tentando entender, né, qual era o recado ali da espiritualidade, como eu poderia confortá-la. Mas na hora da nossa conversa, que ela falou assim, eu tenho guardado um saco de pelos da minha cachorra, da primeira tosa dela, até hoje eu tenho guardado esses pelos. A hora que ela me contou isso, eu me arrepiei inteira, né? E na hora já veio algumas informações na minha cabeça e percebi, falei, não, a cachorra vai reencarnar, precisa reencarnar para ela. Não é rápido, não é um processo rápido, né? Porque ela precisa transmutar todo o sentimento que ela está tendo para poder permitir a vinda desse cão, o retorno desse cachorro para a família dela. Só que enquanto ela estiver com esses pelos, a cachorra não pode retornar, isso iria atrasar demais. E ela começou a me contar que, na verdade, ela ia pegar aqueles pelos, ia mandar fazer um quadro, né, uma figura, ia usar os pelos para colocar na figura e tal. E aí eu alertei ela de que ela não devesse fazer isso, porque isso iria atrasar a reencarnação da cachorrinha. E aí, mais outros relatos que eu tive de pessoas, né, que receberam um livro e comentaram, nossa, eu estava numa situação que eu nunca entendi, porque minha cachorra, depois que morreu, eu fiquei procurando a minha cachorra em todos os cães que eu sempre tive depois dela, mas nunca consegui, e eu tenho os pelos da minha cachorra guardados até hoje, então eu vou enterrar, vou me desfazer deles o mais rápido possível, vou devolver para a terra esse pelo, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, realmente isso atrapalha o mundo espiritual, atrapalha o retorno dos cães, né? A reencarnação deles. Então eu preciso contar essa história, eu preciso alertar as pessoas para que elas não façam isso, porque a gente pensa que é uma bobagem, mas não é uma bobagem, porque se fossem uma bobagem, essas experiências, esses relatos não teriam acontecido. E concorda que a espiritualidade, ela se deu o trabalho de unir essas pessoas para que aquilo não fosse feito, para que um próximo passo venha acontecer. E eu só descobri isso também porque, como eu falei, essa minha cachorra, a Duda, ela retornou, mas depois que eu me desfiz dos pelos de todos os outros cães, inclusive o dela, tá? Então, quando eu fui fazer isso, mais de 2 anos depois da morte dela, que eu fui fazer isso, porque até eu entender, até eu perceber que realmente isso era fundamental para que o próximo passo acontecesse, demorou. E outra, até eu aceitar, né, ter o entendimento, eu aceitar me desfazer daquela única coisa que eu tinha, a única coisa que eu tinha assim palpável, né, dela, até eu conseguir me desprender disso, me desfazer disso, também levou
um tempo. Então, não é algo rápido, fácil, né? Mas aí eu tive todos esses relatos que me fizeram perceber que realmente isso é algo que atrapalha o plano ali, o mundo espiritual, de que as pessoas não devem fazer isso. Você pode guardar coleirinha, caminha, roupinha, fotografia, desenho. Você pode guardar todos os objetos que foram feitos pelo homem, tá? Foi feito pelo homem, você pode guardar, não tem problema nenhum. Agora, o que foi feito por Deus, você tem que devolver para a terra. Você não pode ficar com você porque você atrapalha. Como assim o que foi feito por Deus? O pelo do cachorro não foi feito pelo homem, o pelo do cachorro foi feito pelo organismo dele, por Deus. Então, isso é uma coisa que você não pode reter com você, você tem que devolver para a natureza, porque senão acaba mantendo o animal preso no nosso plano, nessa camada densa que nós vivemos, ok? Espero que vocês tenham percebido a importância disso, que realmente não é uma besteira. De repente, se vocês conhecem alguém que tem um pingente feito com o pelo do animal, se você pensava em presentear alguém com isso, eu espero que esse vídeo tenha alertado você, que você respeite, não faça isso, porque eu estou falando isso porque realmente é algo que eu preciso passar essa informação adiante. Eu não estaria aqui dando o meu tempo falando disso se realmente eu não percebesse que é algo que realmente para o plano espiritual é muito importante. Então, se você conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, quem sabe pessoas que trabalham com isso, que fazem esse tipo de objeto, para elas fazerem esse tipo de objeto com a foto do animal e não com o pelo dele, porque é a nossa contribuição aí para o plano espiritual, é uma forma da gente respeitar os animais e deixar, né, com que eles mantenham aí a jornada deles e que a gente não atrapalhe. Eu acredito, não acredito, não importa. O importante, assim, o que importa mesmo é nós não atrapalharmos. Então, se eu tive essa experiência, eu tenho que passar ela adiante, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aí o seu like, se inscreve e até o próximo.